Sou Carlos Barroso com debate de cena política. Entusiasmado, ainda na embriaguez, com o malogro da delação dos irmãos Batista, da JBS, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é manda-chuva do governo Temer, disse que a reforma da Previdência vai ser aprovada no próximo mês, outubro. Falta combinar com os adversários, como diria Garrincha. Com a eleição cada vez mais próxima, os deputados temem, palavra interessante, não? Novo desgaste com o eleitor, que já está por aqui. E há novas denúncias contra Temer, na última flechada do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O governo terá bala na agulha, ou é melhor dizer, dinheiro na mala, suficiente para colocar no balcão de negócios que a Câmara dos Deputados? Para esse debate, Cena Política convidou o sociólogo e cientista político Rudá Rissi, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, foi consultor da ONU e do Observatório Internacional da Democracia, diretor do Instituto Cultiva, autor de vários livros, entre eles Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013. Muito prazer em recebê-lo aqui, Rudá. E o seu Instituto Cultiva ganhou agora recentemente até um prêmio da ONU, né, sobre educação. Como é que é isso? Na verdade, é o projeto que a gente desenvolveu em Contagem. Foi Contagem, aqui o município. No município de Contagem, durante 3 anos, até o ano passado, recebeu um prêmio, uma distinção da Unesco como uma das 15 maiores experiências do mundo. E a maior experiência mais exitosa de educação pública do Brasil. A gente está festejando até agora e, na verdade, nesses dias está sendo entregue, o prêmio está sendo entregue na Irlanda. Que beleza. A minha equipe foi para... Tudo que é educação, o resto, resto é resto. E é uma questão muito simples. A questão é que nós estamos indo para o caminho errado no Brasil, comprando computador, essas coisas, e, na verdade, o eixo é a mãe. Segundo o IBGE, quem define a nota do aluno é a mãe. O Tancredo Neves não gostava que se falasse o resto, não. Ele falava que resto é coisa ruim. Quando falava resto perto dele, ele falava restante. Então eu vou dizer o restante é o restante. E também aqui com a gente o sindicalista Cosme Nogueira, presidente da Federação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Minas. Acaba de ser eleito presidente no estado da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, entidade da qual já é diretor de formação sindical. Prazer também recebê-lo aqui. Esse encontro, esse congresso que houve aqui, foi durante a semana passada em Belo Horizonte, né? Sim. Foi interessante, veio até o Ciro Gomes, foi um encontro, parece que o debate foi muito aceso lá, Cosme. Sim, boa noite, Carlos, boa noite ao Rudá Rissi, é um prazer imenso estar com vocês aqui, agradeço pela oportunidade. Sem dúvida alguma, Carlos, o nosso congresso foi um congresso de muita felicidade, eu chamo assim. Desde o momento da abertura até os momentos finais, onde se elegeu a diretoria. Nós vamos especificar alguns debates do congresso, Sim. Viu, Cosme? Vamos começar aqui com o Rudá, falando naturalmente política, né? Cena política. Falando aí desse novo momento do presidente Temer. Mudou a Procuradoria-Geral da República, saiu o Rodrigo Janot, que deu várias flechadas em Temer, e agora a Raquel Dodge, que tem um discurso mais amistoso com a presidência da República. No seu entender, vai mudar em termos da Lava Jato, em termos das denúncias que já houve e ainda vão chegar aí mais contra o presidente Temer? Bom, com relação à Procuradoria-Geral da República, vamos lembrar que ela, na lista tríplice, ela ficou em segundo lugar na eleição dos pares. E o Temer, mesmo assim, a escolheu. Quebrou-se até uma tradição, né? Se escolhia sempre o primeiro colocado. Exatamente. E por quê? Porque a doutora Raquel, o grupo dela é adversária do grupo do Janot. Então, isso já diz alguma coisa. Ou seja, dizem que ela tem uma atenção grande para a questão da corrupção, se envolveu em alguns desses casos recentes, não? Mas que a proximidade dela, digamos, maior afinidade com o Temer deve diminuir o ritmo da Lava Jato, né? Ela teve até um encontro pseudo-secreto, né,
esses encontros que eles tentam fazer Noturnos, secreto e todo mundo fica sabendo com o presidente Temer antes de tomar posse. Isso aí já foi um indicativo de proximidade. Só lembrando que assim, o governo Temer é muito parecido com o governo Nixon, né? Denúncias, ele não é querido. Até recentemente passou novamente na TV a cabo, no Brasil, esse filme maravilhoso sobre o Nixon. E esse filme mostra muito como que ele era torturado por não ser querido, né? Essa é a questão do Temer. Só que o Temer, ao contrário do Nixon, ele tenta se aproximar da elite de uma vez que ele é muito pragmático, né? Muito determinado, né? E ele está fazendo acordos onde ele pode para tentar se sustentar. É um governo fracassado, sem dúvida nenhuma, que é um governo que tem menos de 5% de aprovação, é um governo fracassado em qualquer lugar do mundo, né? A economia vai balançando, como eu já vim aqui em outros programas, já disse para você, já era previsível uma melhora em 2018, né? Então, claro que 2017 começa a sinalizar alguma coisa, mas o problema é que ele abaixou a taxa Selic abaixo do que caiu a inflação. Ora, em economês, claro, significaria o seguinte, que a taxa Selic ainda é mais alta, é mais rentável se a inflação caiu mais. A taxa Selic ele abaixou para mostrar para inglês ver, mas continua acima do que caiu a inflação, quer dizer que ela está super valorizada. Isso significa que ao invés de investir na produção, hoje o melhor... Uma das maiores, a taxa Selic é uma das Exato. maiores. Então, assim, é um governo fracassado, que não tem projeto, e eles, o máximo que eles têm para oferecer para o empresariado, não para a maioria dos brasileiros, são essas reformas que eu, sinceramente, duvido que passem. Você falou menos de 5% de aprovação, não dá nem para ser eleito síndico de prédio, né? Mas você falou do Nixon também, a diferença do Nixon e do Temer, que o Nixon balançou e caiu, né? Pois e é. O Temer balança, mas não cai. Mas veja, a gente já falou sobre isso. Inclusive para a oposição mais aguerrida ao Temer, é importante que ele fique. Porque a comparação fica mais fácil até o ano que vem. E quem tiver perto nas eleições dele, de 2018. Quem estiver perto a ele vai ser contaminado pelo governo temerário. Então, todos querem que ele fique, mas balançando o tempo inteiro e não caia, porque se cair vem o Rodrigo Maia, que vai ter mais potência, sem dúvida nenhuma, né? Eu vou conversar aqui com o Cosme e perguntar ao Cosme, a gente falou aí do Congresso que aconteceu na semana passada, como essas discussões políticas bateram no Congresso, que teve até a presença do Ciro Gomes aqui em Belo Horizonte. Como que essas discussões aconteceram e que foi o primeiro Congresso, né, da sua entidade, como que essas discussões se desenrolaram no Congresso? Não, bem, na verdade, todas essas questões que envolvem as reformas que estão sendo implantadas, né, por esse governo que aí está, elas estão na ordem do dia de todos os sindicatos. E no nosso Congresso não foi diferente, foi debatida a exaustão a questão da reforma trabalhista e seus efeitos danosos e nocivos à classe trabalhadora, né, porque esse governo que aqui está, ele quer implantar uma política econômica se baseando em retirar direito dos trabalhadores. E nós entendemos que para você alavancar a economia do país, para você gerar emprego e renda, você não precisa retirar direitos dos trabalhadores. Você pode muito bem implantar uma política econômica onde que você, impulsionando o consumo interno do país, você alavanca a economia. Você não precisa tirar direito dos trabalhadores, porque são os trabalhadores que consumem, que fazem o consumo e que fazem a moeda girar no nosso país. E no nosso Congresso não foi diferente, recebemos palestrantes renomados, falando sobre a reforma trabalhista e seus efeitos danosos. E a reforma da Previdência também, né? Com certeza. Que essa ameaça está pairando novamente aí sobre... E voltando à questão do Ciro, ele foi palestrante magno na abertura, ele esteve aqui no nosso Congresso e também está percorrendo o Brasil. Ainda oficialmente não é candidato à presidência da República, mas se coloca com um discurso totalmente contrário ao modelo que se apresenta por esse governo. E realmente foi muito bom e muito oportuno a vinda dele aqui a Belo Horizonte, como será também de outras pessoas que pregam. Cosme, tem várias centrais sindicais no país, CUT e outras mais, né? Talvez 5, 6, não sei o número exato. A CSB, estou até vendo ali. CSB. Estou até vendo ali no seu bottom, né? Que está aí na lapela. A CSB trouxe o Ciro, porque tem uma proximidade com a possível e provável candidatura dele? Olha, a CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros,
Nós temos hoje 800 sindicatos filiados em todo o Brasil, das mais diversas categorias, 23 federações e uma confederação. Só aqui em Minas Gerais nós temos 112 sindicatos filiados. Sim, mas eleição. Mas a eleição, a nossa central é plural. Sim. Nós respeitamos o livre-arbítrio do sindicalista de se identificar. Agora, nós estamos dando oportunidade para aquelas pessoas que pensam como nós a estar ocupando os nossos espaços para colocar as suas ideias. Não que seja que a CSB está fechada com Ciro Gomes porque ele foi o palestrante de uma palestra magra de abertura. Não isso. Mas nós estamos dando oportunidade para as pessoas... Poderia ser outro. Com certeza. Outro presidenciável, vamos dizer assim. Com certeza. Poderia ser o Bolsonaro, não, né? Não, lógico que não, porque ele representa um retrocesso muito grande, da qual nós somos totalmente contrários. Falando de reforma da Previdência, eu citei ali no início da minha abertura, o Rodar, que o Meirelles, eu achei que ele ficou um pouco entusiasmado com essa topada, vamos dizer, essa topada no toco da delação da JBS, né? E entusiasmou-se e falou que pode até aprovar a reforma da Previdência em outubro. Não é só um entusiasmo, não. Foi uma articulação política. Você vê que nós tivemos uma subida histórica da Bolsa de São Paulo, da Bovespa, né? E tem a ver com a mudança na PGR. Né? E o Meirelles é um homem dos bancos, da Bolsa. Então, né? você vê, existe uma espécie de oba-oba, da tentativa de formação de uma onda do autoempresariado junto ao Meirelles, articulando uma série de situações como essa, vou voltar a falar da mudança de guarda na PGR, que deve acalmar um pouco o clima sobre o Temer, tentando trabalhar alguns dados de uma certa estabilidade em relação, e na verdade um aumento pequeno, mas um aumento do número de postos de trabalho nos últimos meses. Então, assim, é uma tentativa de pegar uma onda para tentar forçar um pouco o Congresso. Como dizem, surfar nessa onda. Porque né? a onda estava muito ruim até então. Então ele está tentando criar uma agenda positiva. Isso eles vêm falando desde o início do ano. Ele vai tentar mais uma vez. Não sei se vai dar certo. Agora, mas será que vai ficar só na agenda positiva? Ou você acha que tem alguma coisa por trás disso aí? Então, é isso que eu ia falar. A coisa por trás é tentar segurar o governo Temer e passar até maio. Né? O que eles falam no bastidor é que eles vão tentar até maio do ano que vem passar as reformas. Né? Ou fatiá-las. Se eles perceberem que na íntegra não passa, eles vão fatiar alguns elementos, que é uma forma de pegar e bater cartão para o autoempresariado que financia esse governo, né? Politicamente, nesse governo. Mas o que eu estou preocupado, na verdade... É só politicamente? Que não? Não, porque o resto do governo pega os impostos diretamente, né? Que, aliás, é isso que o autoempresariado quer, que é os impostos. Ele está disputando com os trabalhadores a fatia, né, de imposto. É uma disputa de classe muito clara, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu estou preocupado é com a deterioração do clima político no Brasil. Porque como é um governo, digamos, odiado pelos brasileiros, e um fracasso de governo, e é um fracasso tão pesado que quem se aproxima do governo Temer, todas as pesquisas revelam que eles caem na projeção eleitoral de intenção de voto do ano que vem, todos, PSDB, o Renan Calheiros mesmo, já expliquei aqui, ele mudou de posição em relação ao governo Temer em função de uma pesquisa. Temendo a própria reeleição? Uma pesquisa que ele contratou. Então, assim, em função disso, mas ele não cai e não há mudança nenhuma, nós ingressamos no segundo semestre num clima morno, assim, politicamente. Mormaço daqueles. No nordestino eles chamam de canícula, né? Pois é. Uma canícula. Então, aquela sensação assim, meio desagradável, que você não chega a torrar de calor, não sente frio, parece que você está meio febril, mas você não sabe o que é, um clima muito ruim. E isso está abrindo esse clima morno, de uma certa desesperança, está abrindo um espaço, eu acho, para uma cultura de retrocesso violento no Brasil, como esse ataque, por exemplo, à exposição de arte que o Santander acabou eliminando. Lá no Rio Grande do Sul. Não, e não é só isso, nós estamos com uma avalanche agora de denúncias contra artistas. Sim. O Saragossa agora mesmo teve uma exposição, e eu acho que nós estamos vivendo um período agora muito complicado, difícil, de uma retomada de um discurso de extrema-direita. Olha, eu que, além do jornalismo, tenho o meu trabalho no campo artístico da poesia e da arte visual, eu sempre soube disso, né? Que extremos
e não interessa quais os extremos, tenta acertar primeiramente ou na frente a arte. Cena política volta já já. Segue Cena Política, que está aqui com os convidados Rudá Risse, sociólogo e cientista político, e com o sindicalista Cosme Nogueira, com quem eu começo o debate nesse bloco. Vamos voltar um pouco ainda dessa pauta da reforma da Previdência, que é algo que atinge todo mundo, né? Atinge o bolso, atinge a vida, atinge a essência das pessoas, né? O que o Rudá, fala então. Não, o que está de mais perverso, né, nessa relação entre governo e trabalhadores nas últimas décadas, né? Essa proposta indecorosa da reforma da Previdência que está vendo por aí. Eu acho E você viu o Rudá falando aí que pode ter carne debaixo desse angu, né? Que podem até o governo conseguir fatiar e aprovar até maio a reforma da Previdência, ou pelo menos aspectos dela. Que os sindicalistas debateram o que estão achando, qual é a reação que poderia haver contra isso? A reação é contrária, a reação é de indignação. Sim, mas assim, em termos como de objetivos, toda a população brasileira. Como de termos objetivos é manifestação e mobilização contra um governo que quer colocar nas costas dos trabalhadores o preço, para pagar o preço de uma crise. Né? Propor uma reforma da Previdência sem abrir o diálogo com as entidades representativas. É inaceitável que você possa pensar em reformar... A CSB nunca foi convidada para debater isso. Não, a sociedade como um todo. A proposta da reforma da Previdência, ela veio de cima para baixo, sem nenhum tipo de discussão ou diálogo com a sociedade civil organizada. E nós sabemos muito bem que a Previdência, acho que o primeiro ponto é você deixar claro que a Previdência, ela não é deficitária. A Previdência não é deficitária. O grande problema é que o governo lança a mão do dinheiro da Previdência para pagar os juros. E agora ele quer o quê? Quer penalizar os trabalhadores, aumentando o tempo de contribuição, para que com isso ele ganhe oxigênio, ganhe dinheiro, para que ele diminui essa balança. Porque, na verdade, o governo tem que parar de pagar os juros com o dinheiro da Previdência. O Congresso entendeu essa ameaça como real dessa possibilidade de retomarem essa discussão, essa aprovação da reforma da Previdência? Olha, o Rudá falou aqui no bloco anterior que esse governo é o governo mais impopular da história do Brasil, né? Os números, né, da sua aceitação popular é todo de 5%. E também todo político que cola com o presidente, ele fica de uma forma negativa perante a sociedade. E a reforma da Previdência, ela tá sendo protelada e com isso ela vai estar se aproximando ao período eleitoral do ano que vem. E os parlamentares que lá estão sabem muito bem, se permanecerem ao lado desse governo, votarem a favor dessa proposta de reforma da Previdência, eles vão estar com o nome nas ruas aí para as eleições do ano que vem. E muitos deles não vão querer pagar o preço. E se votar, vão pagar, porque a sociedade vai cobrar. A conta vai ser eleitoral. A conta vai ser eleitoral, não tenha dúvida disso. Né? A fala dele foi brilhante. Quem cola no presidente hoje, que tem 5%, vai querer o quê? Então nós sabemos aí que tem deputados aí que tiveram uma votação aí expressivamente de mais de 100 mil votos, estão votando com o presidente e nessas reformas, votou com a reforma trabalhista, votaram pela permanência do presidente, eles estão com a popularidade em baixa. E aí, como é que faz? Cosme, vou passar aqui para o Rudá o seguinte. Você falou, eu pesquei assim no que você estava falando antes, Rudá, que tem alguma coisa estranha, alguns marimbondos no ar aí, politicamente falando. E houve até o general ontem em São Paulo, Antônio Hamilton Mourão, dizendo que se as coisas continuarem assim, pode haver até acontecer a volta dos militares. Engraçado que o golpe de Estado de 64 foi com o general Mourão, aqui em Minas. Agora é outro Mourão que está dando a sinalização aí. Existe um perigo real disso?
Não, ou é balela? Não, é que nós vivemos, de um lado, uma deterioração dos valores democráticos na sociedade de uma maneira geral, em função da frustração, né? Mas do outro, que tem a ver com essa fala do general, que é uma ameaça constante. É como se falasse assim, olha, se não fizer isso, nós vamos penalizar todos. Se não fizer o dever de casa... Ou seja, como é um governo impopular, e todos sabem disso, e quem apoia esse governo sabe que ele é impopular, fica essa ameaça o tempo inteiro sobre as nossas cabeças. Uma sociedade assim, você imagina como que nós vamos chegar nas eleições do ano que vem. E pior, se por acaso o Lula for retirado do processo eleitoral do ano que vem, imagine a pasmaceira que vai ser na recomposição do eleitorado dele na escolha do novo candidato. Não, mas segundo os setores aí do PT, eu até li hoje que até do PCdoB, eles estão dando como certa a retirada do nome do Lula, né? Depois que o Hermano Palocci, lá na Itália não fala Hermano não, né? Fala, como é que é em italiano? Você dos irmãos? Dos irmãos, Não, e depois não é Palocci, é Palotti, né? Mas ele se diz Palocci, né? Ele se diz Palocci. Mas olha, eu acho... Igual você que se diz Ricci, mas é Ricci. Mas o que eu acho que os fratelli, você tá querendo... Mas o que eu acho é que esses petistas estão com uma bola de cristal talvez meio turva. Como é que pode dizer que já está como certo, né? Pode até ocorrer, mas essa é uma decisão que cabe ao judiciário. O que o político tem que fazer, um partido tem que fazer, é montar cenário. E um deles é essa possibilidade. O problema é que você tem, depois do Lula, o Bolsonaro como candidato mais forte, e depois você tem vários candidatos que uma tem diluição muito grande, né? Uma diluição. Então, é essa a questão. Quer dizer, que tipo de país que nós vamos ter com uma possibilidade de uma campanha tão desorganizadora, tão sem relação de representatividade com a maioria dos brasileiros, como está sendo o atual governo? Quer dizer, estender essa situação de penúria, de um país que não tem uma representação real, que ele apostar na anomia, né? Ou seja, na ausência de regras, e que a gente não se cola mais uns com os outros. Mas com esse buraco, quase um buraco negro que está surgindo aí, em relação às eleições de 2018, ninguém sabe para onde a coisa vai, os pré-candidatos, os chamados presidenciáveis, estão fervendo aqui em Minas Gerais, né? Ciro Gomes esteve no congresso ali do nosso amigo Cosme semana passada. Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, está aqui hoje, em Belo Horizonte. E por quê? Porque o Nordeste é Lula. Bolsonaro? Porque o Nordeste é Lula. O Dória tenta entrar no Nordeste, é espicaçado. Ou seja, o Nordeste é Lula. Para Minas. Se o Nordeste, que é o segundo colégio eleitoral, é Lula, e ninguém consegue entrar lá, nem chegar perto do Lula, tem estado como Pernambuco, em que o Lula tem mais de 60% de intenção de voto, né? O que ocorre? Você tem que trabalhar e consolidar o Sudeste, que é o primeiro colégio eleitoral. São Paulo é PSDB, que é o primeiro colégio eleitoral estadual. O segundo estado com maior peso eleitoral do país e da região Sudeste é Minas. Se Minas pende para o Nordeste, acabou a eleição. Não adianta você ter São Paulo fechado com o PSDB, que não elege nunca presidente da República. O termômetro fica por por isso aí. que todos estão disputando aqui. Segundo lugar, Ciro Gomes é do Ceará. Ou seja, ele é um político do Nordeste. E ele tem que conquistar aqui em São Paulo, da cotovelada, inclusive no PSB, que está aliado com o Alckmin nesse momento, ele vem para Minas. Então, o Estado, nesse momento, que é meio definidor do que vai acontecer em 2018, é Minas Gerais mesmo. Minas Gerais sempre foi definidor, né? Sempre foi. Até pelo termômetro político. Mas agora, com a divisão Centro-Sul-Nordeste do Brasil, que é onde se define a eleição para presidente, me desculpe, mas no Norte não define, Centro-Oeste não define, é o Centro-Sul, Sudeste-Sul e do outro lado o Nordeste. É aí que vai ser a discussão, e como o Nordeste não está dando para entrar, a disputa é no estado que fica intermediário da região, que é Minas Gerais. E o segundo maior contingente eleitoral do país. Estado, exatamente. Do país. Mas eu estava falando dos presidenciáveis, Bolsonaro também esteve na semana passada. Disse aqui, né, o Cosme, que quer a proposta de trazer o mar
para Minas, né? Parecendo o Nelson Tibal, né? Eu O espero Newton que ele Cardoso, faça né? isso. Que queria colocar o Eu navio espero que ele faça isso na trazendo Lagoa de da Pampulha, O que, né? é o que há trazer de de caneca, maior talvez. de retrocesso, né? O que há de maior em atraso? Eu acho que nós estávamos conversando aqui no intervalo com o Rudá, e é o período mais longo da democracia no nosso país. Eu Sim. acho que isso tem que Isso é uma estar na coisa muito ordem boa do que tem que dia ser destacada, de qualquer né? candidato, seja ele de esquerda, de centro-esquerda, ou de direita ou centro-direita. Eu acho que é a preservação da democracia. Qualquer candidato que venha com um discurso que coloque a democracia em risco, com certeza não pode ser levado a sério. Nós temos que levar a sério pessoas que propõem fazer desenvolvimento com justiça social. Eu vou ser mais duro. Eu acho que tem que ser preso. Sem dúvida. Por quê? Porque o limite da democracia é a sua existência. Quem prega, quem conspurca contra a democracia, ele está criando um discurso subversivo contra a ordem democrática. Inclusive é contra... E tem que ser preso. Se você se propor ao nazismo, é contra a lei, né? Por isso. Ou seja, uma coisa quem parecida, pregar né? golpe militar, quem pregar intervenção militar tem que ser preso. É um discurso isso que antidemocrático, uma um sociedade discurso democrática. homofóbico que não respeita as diferenças, né? O pensamento contraditório. Nós não podemos aceitar na sociedade, nos dias de hoje, uma proposta como essa, né? Ela Pois tem é. que ser rechaçada e comum com você, né? Ser até preso, retirado de cena do cenário Ou político. seja, não há problema nenhum a pessoa ser conservadora, de direita, mas ela tem que respeitar a disputa democrática. E se ela perde, perdeu. Agora, ficar essa ameaça, se vocês votarem, nós vamos intervir, o que é isso? Isso aí, o que é? Nós precisamos de um pai agora? O nosso voto não vale nada. A intenção... Isso você está falando do general, né? Eu estou falando E o de próprio todos que vêm Bolsonaro pregando a intervenção militar. Que lá no próprio Congresso, na Além do votação do quê? impeachment, ele propôs a volta dos militares. Além do que, eu sei que eu estou desviando um pouco a pauta, mas isso é importante. Além do que, todos os estudos mundiais revelam que a questão da corrupção não é um caso de foro íntimo. Não é uma questão de caráter. Eu decidi ser corrupto. É uma oportunidade sistêmica quando ocorrem duas coisas. As elites abocanham o Estado, qualquer elite, o top de qualquer categoria social, abocanha o Estado, em segundo lugar, países com alta desigualdade social. Você quer acabar com a corrupção? Nós temos que diminuir a desigualdade social, criar oportunidade para os trabalhadores, para eles consumirem mais, conseguirem entrar no mercado, inclusive de alto consumo, e, em segundo lugar, criar transparência e controle sobre o Estado. Aí acaba a corrupção. Nós estamos indo para o caminho errado, inverso. Na sua visão, realmente, o Brasil está no caminho inverso, né? Está na contramão. Porque a reforma trabalhista, por exemplo, ela propõe totalmente o contrário. Olha aí a reforma trabalhista, né? Nós estamos sabendo aí, a reforma trabalhista no campo, onde que o trabalhador vai ser descontado do salário dele, né? Moradia, alimentação, né? Ele vai voltar ao tempo antigo, o tempo da escravidão. Então você falou bem, os trabalhadores que impulsionam a economia desse país. É o vassalo, o servo, né? O servo trabalhava para o nobre e era descontado, tudo que ele tinha era dividido, ele produzia era do nobre, né? Estava um pouquinho para ele. E essa concepção, Carlos e Rudá, desse conceito da reforma trabalhista, de retirada de direitos, ela vai de encontro ao discurso da ameaça. Né? Se votarem, nós vamos intervir. Então, é o discurso da ameaça que se alia a um projeto tão retrocesso como esse. Muito bem. Cena Política faz mais um intervalo, volta já. Segue Cena Política debatendo reformas, debatendo denúncias contra Temer e outras, vamos dizer assim, outras ocorrências dessa crise política brasileira que não para, não termina. Presença do sociólogo e cientista político Rudá Ricci e do sindicalista Cosme Nogueira. Rudá, você estava falando aí em elevação da renda do trabalhador, que a proposta tem de partir por aí, a ascensão social, a elevação do modo de vida das comunidades mais pobres, mas o que está ocorrendo no Brasil, ao contrário, devido à crise, 6 milhões de pessoas são os novos pobres brasileiros, como foi divulgado esses dias. Veja, o que eu acho dessa crise mais importante do ponto de vista político
é que a agenda liberal ficou como nunca evidente. Ou seja, vamos lembrar que o John Locke, que é o pai do liberalismo, quando ele escreveu sobre a pobreza, ele dizia que o problema da pobreza eram os bares e os vícios dos pobres. E pouco se discute no Brasil como que o liberalismo é elitista. Agora, com a agenda do Temer, fica muito claro que essa proposta liberal de austeridade financeira, mas gastando 17 bilhões para comprar deputado, para poder não perder o governo, quer dizer, o dinheiro surgiu, né, na hora que precisa, né? O acordo que foi feito com a bancada evangélica e bancada ruralista, dando recursos, está nos jornais. Isso é o pior, está estampado, né? Eu falei isso aqui no último programa, né? Que todo mundo fala no último programa, que todo mundo fala dos 3 Bs, mas na verdade são 5 Bs. Boi, Bíblia, bala, Bolsa de Valores e bancos. São 5 Bs então, do Temer. Então, veja, e também nesse ciclo que eu estava falando, quer dizer, uma taxa de juros altíssima, que mesmo caindo, ela está acima da queda da inflação. Isso significa uma remuneração que faz com que o setor produtivo carreie os seus investimentos para o mercado financeiro. Você ganha muito mais dinheiro investindo, captando papéis, do que se você investir na produção. Então, assim, essa situação mostra como que a agenda liberal é uma agenda elitista, cruel, que tem desdém pela maioria da população. E é por isso que a reforma política eles acompanham, tentando diminuir a competição entre partidos. Ou seja, a ideia da reforma política, na verdade que é uma reforma eleitoral, é diminuir, está dentro dessa concepção elitista liberal, é diminuir as opções do trabalhador para ele votar em alguém que não tem um poder já constituído, econômico, inclusive. Com as listas, né? Com as listas, com o distritão. Então, você vê que o que tem talvez de mais vantajoso da reforma do governo Temer é que a extrema impopularidade dele traz também consigo uma consciência de como essa agenda liberal, que vem nos perseguindo desde a década de 90, é absolutamente nociva para os trabalhadores, para a maioria dos pobres brasileiros, para todos os pobres brasileiros. Eu acho que isso recoloca um pouco as coisas no lugar. E é por isso que vem a ameaça de intervenção. Porque na hora de votar, o pobre não vai votar nessas chapas liberais das forças políticas que estão apoiando o governo Temer. Não vai. As pesquisas revelam claramente que não vão. Você acha que com esse quadro fica isso de uma maneira temerária realmente? Exatamente. Ou chamado bode na sala? Vamos colocar o bode na sala? Não sei. Eu acho que está se jogando com tudo, né? Eu acho que é um tudo ou nada. O impeachment foi um erro político grosseiro para a direita. Para o PSDB, o Temer estava em final de carreira, não significou nada. Para a Fiesp foi um erro de cálculo grosseiro, e eles não estão sabendo como fazer a reconversão, entendeu? Você acha que para esse setor político seria melhor manter a fritura da presidente Dilma até a eleição? Melhor. Isso é inteligência política, isso é maquiavelismo. Isso o Maquiavel ensinou. Esse é o jogo, é um jogo de xadrez, você entrega o bispo para poder ganhar o jogo. E o que eles fizeram foi pegar e arrebentar com o peão. E agora não tem adversário e eles estão sozinhos no tabuleiro. Então, assim, acho que o Brasil entrou nessa situação de descontrole político e econômico, e eles jogam com o futuro. Você vê que agora as análises políticas do setor financeiro é todo de esperança, né? Eles não pensam mais racionalmente, eles ficam falando, não, vai melhorar. 2018. Mas, olha, só 2018. Se eles realmente tiverem um time de 3 jogadores como o Corinthians, né? Os 12 mais o juiz, aí eles ganham. E a mão, né? A mão vem junto com o juiz. Cosme, eu estava pensando aí, o cientista político e sociólogo faz essa análise, uma análise crítica dessa realidade. Mas eu vejo o sindicalismo, e eu posso estar enganado, num momento que está, de uma certa maneira, amorfo. Está parado, há uma certa paralisia. A gente não vê. Você vê os sindicatos, o Rodar? Nós tivemos uma grande mobilização dos sindicatos esse ano. Carlos, eu discordo de você. O movimento sindical está mais vivo do que nunca. Nós fizemos a maior... Quero estar enganado, viu? Sim, nós fizemos a maior manifestação em Brasília no mês de abril desse ano. Mas depois o negócio parou. Não, os sindicatos estão mobilizando, os sindicatos estão nas ruas, o sindicato está trabalhando sim. Agora, bem da verdade,
é que os espaços para divulgar as ações dos sindicatos são muito restritos. Você há de convir comigo. São poucas as oportunidades que se dão para que um sindicalista Eu fico pensando que a crise econômica que atinge a quase todo mundo, né? Não deve estar atingindo os banqueiros, né? Sim. Que estão lucrando como nunca. Porque... Mas essa crise política provoca uma certa paralisia em ações. Porque esse governo é um governo de mercado. É um governo que eu acho até que é ultraliberal. É um governo que defende, né, a elite brasileira, os interesses dos empresários e não tem nenhum tipo de comprometimento ou interesse com a questão social do nosso país. Isso aí tá bem nítido. E é evidente que existe uma guerra, né, entre as ações de governo contra as ações do sindicato. Tudo que o governo puder fazer para querer enfraquecer o sindicato, para querer enfraquecê-lo também perante a opinião pública, ele vai fazer. Mas os sindicatos hoje no Brasil ainda é a única resistência contra atitudes como essa que vem sendo tomada com o governo Temer, da reforma trabalhista, que retira o direito dos trabalhadores. Veja bem, a proposta do trabalho intermitente, que coisa mais absurda do que essa? O trabalhador ficar lá de sobreaviso e se ele trabalhar apenas 2 horas no dia, ele vai receber apenas pelas 2 horas que ele trabalhou? Olha só que coisa mais absurda. Mas ele está à disposição da empresa. Ele fica à disposição da empresa. E se não trabalhar, não ganha. Desses fast foods aí, das marcas americanas, né? Que fulano fica por lá de fora, aí na hora que aumenta o movimento, fulano entra. Diferente aqui de cena política, que você vem várias vezes aqui, que tem um jeton. Jeton pago assim, na mão, né? Eu fico brincando que o jeton aqui é o copo d'água, assim, mas servido com muito prazer, com muita honra em recebê-los. E eu parabenizo você por estar abrindo o espaço aqui para um sindicalista. Porque são poucos espaços que são abertos para os sindicalistas hoje expressar a sua indignação. Sindicalista que sempre teve vez nesse programa. O programa se chama Cena Política, mas é cena política, cena econômica, cena social, cena sindical. Sempre eu estou trazendo, eu quero ouvir a opinião dos sindicatos. Por isso que eu estava falando com você, me preocupado com essa certa paralisia que eu vejo, acho que é a crise econômica que provoca. Eu acho que os sindicatos não têm provocado movimentações e nem sequer união para se opor, como você diz aí, à reforma trabalhista, que veio e passou num desenvolvimento normal, sem muita oposição. Entendeu? Mas, a bem da verdade, quem tem os votos que são os parlamentares. Os sindicatos fizeram as suas manifestações, fizeram manifestações no Brasil inteiro, as centrais sindicais reconhecidas e as não reconhecidas. Nós temos o Fórum das Centrais, aqui em Belo Horizonte teve o Fórum das Centrais, todas as capitais, todas as cidades. O Brasil teve várias manifestações denunciando para os trabalhadores o malefício da reforma trabalhista, o malefício da reforma da Previdência que está aí para entrar em pauta no Congresso. E, mas, do outro lado, entra a perversidade dos nossos governantes, que não tem nenhum interesse com a população. Eu repito aqui, é governo de mercado, é governo da elite, que apenas os interesses, né, das classes dominantes que estão no primeiro plano, não os interesses dos menos favorecidos e dos trabalhadores do Brasil. Vamos só lembrar que esse ano nós tivemos a maior greve geral da história do país. Sim. E o que acontece em seguida? Em seguida, nós temos uma ameaça de desconto do dia não trabalhado e a base de vários sindicatos sentiu o golpe. Além disso, a reforma trabalhista tenta, de todas as maneiras, quebrar a coluna vertebral dos sindicatos com a ideia da negociação individual e o que é negociado ser superior e ter mais poder do que aquilo que é legislado, que está na lei. Que os acordos trabalhistas... E são acordos que podem ser individuais, sem a presença do sindicato, sem a presença de nenhuma organização. Você vê que realmente a palavra perversidade, é uma perversidade para tentar quebrar a organização que hoje tem mais poder de mobilização. A situação também da contribuição sindical, que é muito polêmica, né? Existem opiniões daqui e de acolá, né? Mas também é uma maneira de tentar quebrar a unidade sindical, né? Exatamente. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a estrutura organizacional hoje no Brasil, que tem a maior capacidade de mobilização, e provou esse ano, é o sindicato, as federações, confederações centrais sindicais. E é aí que vem um ataque violentíssimo, ou seja, você não vê ataque exatamente a partido.
embora a reforma política restrinja, como eu disse, o ataque é todo em cima dos sindicatos. Você não vê contra o movimento social. Você falou muito bem, Rudá. A greve geral, que foi uma greve histórica, a manifestação histórica em Brasília, as manifestações por todo o Brasil, né? Agora, com relação à contribuição sindical, ela é um tabu que tem que ser quebrado. Nós temos que colocar a contribuição sindical hoje no debate, porque se coloca a contribuição sindical como se ela fosse um privilégio de sindicalistas e sindicatos. Na verdade, não é. A contribuição sindical, que é desde Getúlio Vargas, ela foi estabelecida para dar independência às entidades sindicais, para que elas não sejam submetidas a favores do patronato. Agora, você falou bem, são ataques para o sindicato, para enfraquecer a luta sindical. Ninguém fala em acabar com o fundo partidário. Você vê alguém falar em terminar o fundo partidário, mas fala em acabar com a contribuição sindical. O fundo partidário, não sei se já foi aprovado, né? Vai não, eles recuaram. Recuaram? Eles recuaram, vindo que a situação... Fiquei um mês fora do país. Não. Houve um recuo naquele aumento? Houve, eles retiraram da discussão da reforma política, porque realmente... Que queriam triplicar, né? Não, ia para 5 bilhões e meio. Mas querem extinguir a contribuição sindical, passando a falsa informação para os trabalhadores que a contribuição sindical mantém privilégios sindicalistas. Isso não é verdade. A contribuição sindical, ela mantém a luta dos trabalhadores na rua. Então, existe um tabu que tem que ser quebrado e colocar essa discussão hoje na ordem do dia. O fim da contribuição sindical não é simplesmente para cortar privilégios sindicalistas, mas sim para principalmente quebrar a luta que os sindicatos fazem contra esse governo. Muito bem, Cena Política volta já. Cena Política, neste último bloco, com presença do sindicalista Cosme Nogueira e também do cientista político e sociólogo Rudá Risse. Rudá, vamos voltar um pouco naquela discussão que a gente começou no princípio do programa. A troca na Procuradoria-Geral da República. Sai Rodrigo Janot, entra Raquel Dodge, os dois adversários, inimigos, e a situação fica bem melhor para Temer, você chegou a falar sobre isso, mas o Janot saiu dando novas flechadas. Eu até notei aqui nesse papelzinho, em carta que ele mandou aos demais procuradores, carta de despedida, ele disse que a luta, incentivou que a luta continue, né, contra, abre aspas, larápios egoístas e escroques ousados que ocupam cargos vistosos na República. Fecha aspas. Uma flechada, flechada federal, não é, Ivan? Federal mesmo. Olha, eu acho que o Janot foi o chefe da PGR mais importante da história da República. Mas ele errou muito nessa delação, não? Ele errou, mas o que eu estou querendo dizer é da importância dele. Eu não estou falando se ele teve acerto ou erro. Eu estou dizendo que eu acho ele a figura mais importante do Ministério Público Federal de toda a história, principalmente depois de 88, quando o Ministério Público ganha mesmo asas, ele tendo errado algumas frações. Até pelos erros dele. Ele passou a ser... Eu acho que nós nunca vimos, e vai ser muito difícil ver, uma nova chefia, né, da PGR, como foi a dele. Ele trabalhou incansavelmente. Você acha que ela vai então, amolecer o jogo? Vamos colocar no popular, né? Eu acho que até por ela ter recebido o presidente da República antes de tomar posse, até pelas declarações, até por ser oposição ao Janot, eu acho que ela vai ter um ritmo mais lento. O Janot transformou, ele teve... Eu não sei se eu vou ser bem entendido. Ele esteve à altura da que a Constituição definiu para o Ministério Público. Ele virou um personagem político de primeira grandeza no país. Assim como o Joaquim Barbosa virou um juiz político da maior envergadura e importância, com erros e acertos,
enquanto ele estava no STF, eu acho que o Janot tem uma importância para a história política do país que o Ministério Público nunca teve. Mas não E ele saiu pode como definir. saiu o Joaquim Barbosa, que inclusive é um dos presidenciáveis aí de plantão, né? Calma. Presidenciáveis de plantão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, veja que há uma disputa no Judiciário e no Ministério Público, há uma disputa de concepções que são disputas públicas. Se no Judiciário nós temos na primeira instância alguém como Sérgio Moro, né, assim, meio jacobino, nós temos do outro lado, no STF, algumas lideranças como o ministro Barroso, outros, que fazem um contraponto, e há uma disputa hoje pública dos dois, que nunca ocorreu entre juízes, mas no Ministério Público também. Da mesma forma que nós temos Dallagnol, que é outro jacobino, né, de Curitiba, né, nós temos o caso do Janot, que não deixa de ser também um estilo jacobino, mas que está em outra frequência política, ele tem uma outra leitura. Só para eu acho que grande nunca nós massa tivemos entender, o jacobino é aquele que tem uma ideia mais radical, né? Mais radical, né? Ligado a uma ação Barroso, concreta. O ministro é um Barroso que não é jacobino, viu? Vou dizer aqui. Cosme, você queria dar uma pincelada nessa questão da contribuição sindical, você falou comigo aqui no intervalo, como é que é mesmo? Sim. Você não ficou satisfeito, você não está satisfeito com essa movimentação do governo? Porque é o seguinte, a reforma trabalhista, além dela também acabar com a justiça do trabalho, você vê hoje, os grandes magistrados hoje, que pertencem à justiça do trabalho do Brasil, são contra a reforma trabalhista. E são contra, não são à toa, não. Porque a perversidade está aí, aquilo que você falou. Mas essa pincelada sua, como é que é? O governo fala que a reforma trabalhista não retira direito, mas ela abre a possibilidade para negociar direito. Aonde que uma comissão de fábrica pode assinar um acordo coletivo e retirar direitos dos trabalhadores. E a contribuição sindical também, ela vai trazer, o final da contribuição sindical, ela vai trazer desemprego para o nosso país. Hoje, já existe um estudo que 350 mil trabalhadores podem perder os seus empregos com o final da contribuição sindical. Quem são esses trabalhadores? São trabalhadores que trabalham em entidades sindicais, jornalistas, advogados, assistentes administrativos, que fazem a máquina sindical rolar. Há desemprego também, mas mais uma vez eu quero repetir, a extinção da contribuição sindical, ela não é para tirar benefícios de sindicalistas, porque isso não existe. O que existe é uma intenção clara de desmobilizar e quebrar a ação dos sindicatos contra esse governo. Sem dúvida, sem dúvida. Voltando lá, Raquel, então a situação do Temer vai ficar mais fácil. Eu acho que vai ficar mais palatável, ele vai ter mais trânsito, vai abrir a avenida para ele. Não é que eu acho que fica mais fácil, mesmo porque essas denúncias estão corroendo a legitimidade do governo. O problema é que é um governo que já não é legítimo, até pelas pesquisas de opinião já deixam claro, né? É isso que eu falo da deterioração política. Eu acho que dependendo da postura do PGR daqui por diante, se ela for um pouco mais condescendente ou mais lenta, que é possível que ocorra, esse clima, esse mormaço, esse desconforto no país, de você ver a maioria da população não querendo aquele governo, rejeitando as suas propostas, e ele desdenhando, ficando de costas, isso vai piorar. Mas então a situação, assim, só uma análise baseada no que você vem falando desde o início do programa. A oposição prefere que ele fique lá sofrendo a fritura para uma comparação em 2018. Aí você acabou de falar que lá a Procuradoria vai ficar mais palatável para ele. Então hoje nós vamos ter Temer, a análise seria até essa. 2018. Até 2018, até o final de 2018. Exatamente. 31 de dezembro de 2018. Essa é a tendência mais nítida que nós temos, né? Ou seja, a questão é que nós vamos chegar a uma situação política e econômica de total deterioração. Vou explicar por quê. Veja o que vai ocorrer. Agora, entrando no Congresso, mais uma denúncia para ser votada se acata ou não. E se acatar, vamos lembrar, o presidente Temer tem que ser afastado e assume o Rodrigo Maia. Mas a outra teve de pagar bilhões lá em emendas aos deputados. Ou seja, para ele voltar, se na primeira ele já gastou o que ele gastou, na segunda
em que ele está numa situação ainda mais frágil, ele vai ter que gastar o dobro. Da onde que vai sair esse dinheiro? Então você veja, e mesmo assim, o que nós falamos agora, mesmo assim, se ele se livrar, nós vamos crescentemente ter parlamentares que podem livrá-lo, por exemplo, se for o caso de mais essa denúncia, se afastando desse governo, porque o índice de popularidade dele é baixíssimo. Medo de contaminação. Como que nós entramos no ano que vem, num clima político como esse, de chantagens recíprocas, de um governo sem nenhuma base política, inclusive aí sim, no ano que vem, sem o Congresso. Porque ele vai tentar passar a reforma da Previdência. Quem entra em campo não é mais Temer na reforma da Previdência, é o alto empresariado, em especial a Fiesp. Que vai tentar forçar os deputados a votar porque é interesse do alto empresariado brasileiro que passe a reforma da Previdência. Será que o patrocínio vai partir deles, já que o governo então, vai ter pouca bala na agulha financeira? Mas o que paira também é o sentimento de indignação do cidadão brasileiro, né? Porque o mesmo parlamento que votou o impeachment de uma presidente legitimamente eleita pelo povo, e aqueles parlamentares naquele dia da votação do impeachment que jurava pelo pai, pelo filho, pelo neto, que estava votando pelo Brasil, o mesmo parlamento vota pela continuidade. Pelo prefeito honesto que foi preso jurava, né? Vários parlamentares de Minas que iam lá, estou votando pelo meu pai, pelo meu avô, né? Pela minha cidade. O mesmo parlamento votou pela continuidade de um presidente e que tinham provas reais de envolvimento em corrupção. E esse sentimento é um sentimento de indignação da sociedade brasileira. Sem dúvida. Essa questão aí do Porto de Santos também é uma coisa pesada, né? Que denúncia aí. Chama Rodrimar, né? O problema é que nós temos... Eu acho que a situação pior, de fato, é você ter várias provas de depósito em conta, a casa da mala, as malas de dinheiro do Gedel, que tem uma relação direta com... Ou seja, eu acho que nunca se teve... Essa próxima denúncia da PGR, ela nunca teve tanto fato concreto de denúncia contra o presidente da República. Perto da denúncia da Dilma Rousseff, a denúncia contra a Dilma Rousseff foi um café pequeno. Então, a situação é de desconforto total e você não tem ideia como no exterior o Brasil perdeu completamente o respeito com um país sério e soberano. Rudá, muito obrigado pela sua presença, parabéns novamente pelo prêmio lá da Unesco. Obrigado. E também ao sindicalista Cosme, sempre bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Essa discussão Carlos. sindical está sempre aberta aqui em Cena Política. E Cena Política que vai ao ar todas as semanas, em estreia, às segundas-feiras, às 23 horas, 11 horas da noite, também tem reapresentações durante toda a semana. E agradece a você que acompanha o nosso debate. Até o próximo.